O que tem em comum o livro A Arte da Guerra e o jogo de xadrez? A disciplina, o planejamento, as estratégias, a liderança e a busca pela conquista. O livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, é um rico e verdadeiro tratado sobre planejamento, estratégia e liderança. Sun Tzu foi um general chinês que viveu há mais de 2.500 anos atrás, possivelmente durante os séculos VI a.C. Para alguns historiadores, o surgimento do jogo de xadrez se deu no século VI, na Índia, com o nome de Chaturanga, que significa, em sânscrito, os 4 elementos de um exército. Posteriormente, o jogo foi para a China e depois para a Pérsia, onde continuou seu desenvolvimento. Quando em algum momento ocorre um conflito, é bem comum alguém recorrer aos conceitos encontrados tanto no jogo quanto no livro. Mas será que é possível aplicar algumas dessas características presentes neles em uma história em quadrinhos? E mais precisamente, na primeira grande história crossover publicado pela Marvel, que foi Guerras Secretas em 1984? A possível resposta é o que veremos a seguir. – 1984. Heróis e vilões da Terra são bruscamente transportados de uma estação no Central Park para uma outra dimensão e planeta, e são forçados a lutar para a própria sobrevivência e para a vontade, diversão e capricho da entidade misteriosa chamada Beyonder. Beyonder é o responsável por esta iniciativa de reunir esses dois universos antagônicos para uma grande batalha, um jogo em que somente após a eliminação completa de um dos lados, seja do bem ou do mal, o sobrevivente vencedor poderá ter o direito de fazer algum pedido e ou solicitação. Mas qual seria o objetivo ou interesse de Beyonder, que é um ser misterioso, poderoso e onipotente com guerras secretas? As intenções parecem simples e partem do interesse dele em reunir os maiores heróis e vilões da Terra em um mundo arena de combate, para saciar uma curiosidade mórbida e ao mesmo tempo se divertir, ao proporcionar um conflito de grandes proporções, para medir quem são os mais poderosos dentro de um jogo de sobrevivência e também conhecer melhor os seres humanos e suas capacidades, além, é claro, de mostrar que ele, Beyonder, é o ser supremo do universo. A guerra começa. A história começa quando um grupo de heróis é transportado para uma estação espacial em um lugar desconhecido da galáxia. Simultaneamente, o mesmo ocorre com os vilões, sendo direcionados para uma outra estação próxima a destes super-heróis. Logo, é percebida a presença dos vilões pelo Capitão América, e o mesmo ocorre do outro lado pelo Doutor Destino, que pressente a presença dos heróis naquelas proximidades. Quanto aos heróis, Magneto aparece entre eles, o que causa um desconforto inicial por sua estranha presença. Heróis e vilões não sabem inicialmente o motivo e nem quem foi o responsável por tê-los transferido da Terra para um outro lugar, mas podem perceber o quanto quem fez isso possui um poder extraordinário. Como forma de demonstrar seu poder, o anfitrião Beyonder provoca a destruição de uma galáxia inteira para o espanto de todos. Com o seu inconcebível e incalculável poder, Beyonder usa pedaços de vários planetas, incluindo um pedaço da Terra, para construir um outro, que servirá como palco um mundo-arena, um tabuleiro onde movimentará as peças rumo ao conflito. Enquanto todos estão surpresos com o que ocorre, rapidamente Ultron resolve tomar uma atitude e ataca alguns vilões, e isso inclui Galactus, e esse foi o seu maior erro. Porque com um simples gesto, Galactus, o devorador de mundos,
drena toda a energia de Ultron, deixando-o inutilizado. Beyonder aparece apenas como uma voz que ecoa no espaço, que diz: destruam seus inimigos e o grupo vitorioso terá seus desejos e sonhos realizados. Diante disso, Galactus observa nessa oportunidade um bom momento para tentar confrontar Beyonder e parte em direção ao ponto que parecia vir a voz dele, rompendo momentaneamente o campo de força que envolvia a estação. Doutor Destino também vê nisso uma possibilidade e segue na esteira de Galactus, aproveitando a atitude impulsiva do Devorador de Mundos. Após uma grande explosão de energia, tanto Galactus quanto o Doutor Destino sucumbem diante da incalculável força de Beyonder. Imediatamente, as duas estações onde estão os heróis e os vilões se movimentam rapidamente. Logo, são teletransportados para o solo do planeta Arena, construído por fragmentos de outros planetas. No solo, surgem novamente questionamentos sobre o porquê da presença de Magneto entre o grupo de heróis, e um princípio de conflito existe entre eles, mas Xavier alerta: este não é o momento para julgarmos este homem. Porém, os desentendimentos ganham uma dimensão ainda maior entre os X-Men, mutantes, e os outros super-heróis, e com isso Magneto desfere um golpe e retira-se do grupo. Xavier diz: precisamos de um líder, e indica Reed Richards, que recusa e diz não poder aceitar porque sua preocupação está na Terra, onde deixou sua mulher grávida. Hulk também é imaginado para o comando, mas também não demonstra interesse. O Capitão América sugere o próprio Professor Xavier, por sua capacidade de ler mentes. Xavier diz: também posso ler corações, e não reuniria a força e a coragem que você, capitão, possui. Thor corrobora a escolha, dizendo: com este homem eu atravessaria até os portões de Hades. Neste ponto, podemos ver que existem entre os heróis 3 importantes perfis de liderança. Capitão América, liderança militar e tática, atuando diretamente em ações de ataque e defesa, coordenados. Reed Richards é uma liderança mais estratégica e científica, buscando meios de entender os movimentos e estratégias, forças e armas de Beyonder e dos outros inimigos para melhor confrontá-los. Professor Xavier, uma liderança no campo mental, racional e psicológica, tentando usar os seus poderes psíquicos para antever as tomadas de decisões do inimigo e encontrar a melhor maneira de anulá-las. Enquanto isso, longe dali, Galactus ainda está no solo, inconsciente, e o Doutor Destino caminha em direção a uma fortaleza oferecida por Beyonder. Chegando lá, um grupo de vilões já está ocupando aquele espaço e dizem que seria bom ter o Doutor Destino como líder para destruir o grupo de heróis. Com certeza, uma liderança com o perfil do Doutor Destino seria a liderança autocrática, que se caracteriza pelo controle total sobre todas as decisões e com pouca ou nenhuma consulta à equipe. Destino, em uma visão e posição mais estratégica, diz que não devem lutar, mas entender a origem de tanto poder que está em jogo naquele momento. Porém, o grupo de vilões tem interesses bem diversos e não aceitam a sugestão de não lutar, o que para eles significaria ficarem presos naquele mundo ou aniquilados pelos heróis. Mas para o Doutor Destino, todos não passam de bactérias e idiotas, e desfere um raio poderoso que destrói o lugar e em seguida sai dali em uma aeronave. A aeronave que é abatida por um feixe de energia, descarregado por uma arma manipulada por Kang. A explosão gerada faz o grupo de heróis se direcionar para onde a nave caiu e lá encontra o Destino e iniciam um conflito com ele. Mas a batalha está apenas no início, porque um grupo de vilões também se aproxima para se juntar àquele conflito.
Prisioneiros de guerra. Agora, os heróis estão sob ataque, com força total pelo grupo de vilões, que estão no campo de combate sem um líder aparente. O capitão chama a atenção que o ataque deles é descoordenado, mas o fator surpresa o torna perigoso. A batalha prossegue, com o capitão liderando e fazendo recuar e avançar dentro de uma estratégia de combate que funciona para afastar os inimigos, que fogem em retirada. O grupo de heróis encontra um grande refúgio e, com todos reunidos, o capitão alerta: uma batalha foi ganha, mas não a guerra. Em outro lugar, o grupo de inimigos voltam ao abrigo e encontram o destino, que agora está disposto a liderá-los, mas contando com a ajuda de Ultron, que foi reprogramado para melhor servi-lo. Galactus agora está desperto. Parece estar construindo a arma que o ajuda a devorar um planeta. Crise interna. Em meio à tempestade, Magneto observa em uma grande estação que tomou para si como um refúgio e considera extraordinário e estranho aquele mundo alienígena. E recorda de que não está sozinho ali, mas na presença da Vespa, que fora capturada por ele na mais recente batalha. Ao trazer Vespa para a sala, eles começam um diálogo quase amistoso, quando Magneto diz que não fará mal a ela. Enquanto isso, no laboratório, Richard faz uma pausa na elaboração e estudo de meios tecnológicos para monitorar futuros ataques. E o Homem-Aranha o observa distante e nota nele a tristeza causada pela distância de sua esposa. E, acidentalmente, o Homem-Aranha acaba flagrando o grupo X-Men em um outro compartimento diferente da estação, em uma reunião estranhamente paralela, o que reforça a difícil relação de confiança entre humanos e mutantes. Xavier consegue sentir telepaticamente a presença do intruso, e o Homem-Aranha acaba se envolvendo em um rápido conflito com os X-Men, porque diz que irá dizer aos outros sobre esta reunião paralela. E mesmo contra a sua vontade, o professor Xavier controla os pensamentos do Homem-Aranha e o faz esquecer de tudo que havia acontecido momentos antes, assegurando de que ninguém saberia da reunião. Novamente, o grupo de heróis é surpreendido com a invasão de seu QG. Durante as primeiras investidas dos inimigos, o Capitão América sugere ao Hulk que recuem para poder reunir os outros heróis. Situação desesperadora. Uma grande explosão marca a destruição do quartel-general dos heróis. Após isso, caminham pelos escombros do interior da fortaleza um grupo de vilões e o Destino, que diz que irão caçar o que restou dos super-heróis. Dr. Octopus observa com binóculos que o grupo de heróis estão se deslocando a uma distância de 8 quilômetros dali e parecem estar fragilizados. Com isso, Titânia lança um objeto dos escombros para surpreender os heróis, e o Homem Molecular vê a oportunidade de atingir mortalmente o inimigo, lançando sobre eles toneladas de rocha de uma montanha.
Por um breve momento, o grupo liderado por Destino comemora a possível eliminação dos heróis, mas o seu líder não está completamente certo disso. Debaixo de toneladas de rocha, Hulk consegue, com sua força descomunal, segurar o peso da montanha e manter a todos a salvo. Até Richard encontrar um meio de tirá-los dali. Após algum tempo, Hulk alerta que não sabe por quanto tempo conseguirá manter o peso daquela estrutura. Richard o provoca cada vez mais, porque sabe que quanto mais raiva o Hulk sente, mais poder a criatura verde parece ter. Richard elabora um meio de conseguir sair daquela situação extrema, improvisando uma arma, usando parte da armadura do Homem de Ferro, o dispositivo de disparo de teias do Homem-Aranha e somando as energias da Capitã Marvel e o do Tocha Humana, e conseguem se libertar. Os heróis estão fragilizados e encontram um vilarejo alienígena ocupado por pessoas aparentemente receptivas. Entre elas está uma curandeira, que terá uma participação importante mais tarde. A Batalha dos Quatro Exércitos. Logo, todos notam espantados que Galactus já construiu a sua imensa fortaleza que paira no ar, um construto que serve para drenar toda a energia de um planeta. Enquanto isso, peças continuam a se mover dentro do jogo de poder e sobrevivência, e o Professor Xavier e os X-Men estão reunidos com Magneto, buscando saídas para a crise, e também percebem a imensa fortaleza construída por Galactus. Magneto pede para que todos estejam preparados para uma possível ofensiva contra Galactus, diante do iminente perigo que ele representa. Xavier, no entanto, determina que nada seja feito até segunda ordem. Em um outro lugar, Doutor Destino observa os movimentos de Galactus e parece já ter antecipado suas ações, porque não demonstra surpresa e determina que todos seus comandados estejam atentos para um novo ataque. O Senhor Fantástico tenta estabelecer comunicação com Galactus. Reed Richards alerta aos outros heróis de que pode haver uma chance de se comunicar com Galactus, visto que ele um dia já ajudou a salvar a vida dele. Em um outro lugar, Magneto e Xavier tentam o mesmo, porém são repelidos, assim como o Senhor Elástico, que recebe uma forte descarga de energia do Devorador de Mundos. Como forma de defesa, Galactus também envia um androide Ariete contra os outros heróis que resistem com sucesso, tendo em campo a liderança feita pelo Capitão América. Porém, o grupo de vilões observa todo esse movimento e vê nisso a oportunidade de simultaneamente atacar os heróis. Enquanto heróis e vilões travam um grande duelo, o oportunista e estrategista Destino consegue entrar na fortaleza de Galactus. Baixas de guerra.
Distante a vários quilômetros dali e dentro da fortaleza de Galactus, Doutor Destino manipula com sucesso instrumentos tecnológicos alienígenas e acaba provocando o aparecimento de Garra Sônica. Destino vê nisso uma vantagem competitiva. Longe dali, Xavier analisa o cenário atual e algo o incomoda, que é a dúvida que seus comandados parecem ter sobre a sua capacidade de lidar com aquele momento tão extremo. Uma de suas componentes, a Tempestade, coloca em dúvida a liderança dele e diz que ela é a verdadeira líder do grupo. Mas o professor, de forma áspera, diz que ele é quem dará as ordens. Próximo dali, o Capitão América traça planos para uma ofensiva contra Galactus, antes que ele comece a devorar o planeta. Neste ponto, os conflitos se acentuam e duas baixas significativas ocorrem. Uma com a Vespa, que é atingida mortalmente. Do outro lado, o Homem Molecular recebe golpes quase fatais de Wolverine. Se gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe. Obrigado.